Existe uma verdade incômoda sobre poder que a maioria nunca compreende. Enquanto pessoas comuns evitam os fracos, os poderosos fazem exatamente o oposto. Eles os mantêm por perto, propositalmente, estrategicamente, porque pessoas fracas não são um problema a evitar. Elas são o ativo mais valioso no tabuleiro da influência. Maquiavel revelou isso com clareza brutal. Aqueles que dominam o poder real não eliminam os fracos. Eles os transformam em ferramentas. E agora você está prestes a descobrir exatamente como isso funciona. Porque aqui está o detalhe crucial. A fraqueza não é uma vulnerabilidade, é previsibilidade. E previsibilidade é controle absoluto. Deixe-me desafiar algo que você provavelmente acredita há anos. A visão tradicional diz: pessoas fracas são peso morto. Drenam energia, exigem atenção constante, representam riscos. Você já pensou assim? A maioria pensa. Mas essa crença é exatamente o que separa você dos verdadeiros estrategistas. A visão maquiavélica inverte essa lógica de forma brutal. Pessoas fracas não são peso morto. Elas são previsíveis, controláveis, úteis. Enquanto o mundo desperdiça tempo tentando evitar os fracos, os verdadeiros estrategistas fazem o oposto. Eles os estudam, eles os catalogam e então eles os usam. Porque veja bem, a fraqueza não é apenas uma característica superficial. É uma janela direta para a motivação mais profunda de alguém. Quando você identifica o que torna uma pessoa fraca, você descobriu algo muito mais valioso que informação. Você descobriu alavancagem. Uma pessoa fraca revela 3 coisas cruciais: o medo que a paralisa, a necessidade que a consome e a insegurança que a define. E cada revelação, uma ferramenta de controle nas mãos certas. Enquanto a maioria desperdiça tempo evitando os fracos, você está prestes a aprender como transformá-los no seu maior ativo estratégico. Pense assim: quando alguém mostra medo, essa pessoa está literalmente entregando a você o mapa completo de como dominá-la. Quando alguém demonstra necessidade desesperada, está oferecendo as cordas com as quais você pode manipulá-la. E quando alguém exibe insegurança crônica, está sinalizando exatamente onde pressionar para obter controle total. A maioria das pessoas tem medo da fraqueza. Maquiavel a explorava. E agora, a pergunta crucial: como você identifica quem é realmente fraco? Porque nem toda fraqueza se anuncia, nem toda vulnerabilidade é óbvia. Mas existe um sistema de detecção que separa observadores comuns de estrategistas. E ele se baseia em 3 padrões universais que funcionam em qualquer ambiente. Primeiro padrão: os movidos pela insegurança. Essas pessoas têm uma característica inconfundível. Elas precisam de validação externa constante. Observe em qualquer ambiente social ou profissional. Quem são as pessoas que verificam repetidamente se foram notadas? Quem são aquelas que modificam suas opiniões baseadas na reação da sala? Quem muda de postura dependendo de quem está presente? Esses são os inseguros. E a beleza estratégica dessa categoria é simples. Pessoas que dependem de validação externa se tornam completamente dependentes de quem controla essa validação. Se você se posiciona como a fonte dessa aprovação, você não apenas influencia essas pessoas, você as possui psicologicamente. Segundo padrão: os movidos pelo medo. Essas pessoas operam a partir de um núcleo de ansiedade. Elas evitam conflito a todo custo. Buscam segurança acima de tudo. Preferem a previsibilidade mesmo quando ela é desvantajosa. Como você as identifica? Observe quem nunca desafia, quem sempre concorda, quem desvia de confrontações mesmo quando claramente tem razão. Os movidos pelo medo têm um padrão comportamental fascinante. Eles trocam autonomia por proteção. E aqui está a jogada maquiavélica. Se você se posiciona como aquele que oferece essa proteção, seja real ou percebida, essas pessoas farão quase qualquer coisa para manter essa sensação de segurança. Elas se tornam leais, não por admiração, mas por dependência emocional. Terceiro padrão: os movidos pela ambição desesperada. Atenção,
porque esse é o mais perigoso e o mais útil simultaneamente. Essas pessoas querem subir na hierarquia, querem status, querem reconhecimento, mas não têm os recursos internos ou externos para conquistá-los de forma independente. Como identificá-los? Observe quem se oferece compulsivamente para tarefas, quem adula excessivamente aqueles em posições de poder, quem está constantemente tentando se associar com pessoas influentes. Esses são os ambiciosos desesperados. E eles são ouro estratégico, porque veja, uma pessoa ambiciosa, sem recursos próprios, está disposta a fazer praticamente qualquer coisa por alguém que possa impulsioná-la. Ela se torna não apenas uma aliada, ela se torna uma ferramenta motivada, que trabalha incansavelmente porque sua própria ascensão depende da sua. Maquiavel observou isso brilhantemente entre os cortesãos e nobres de Florença. Ele notou que aqueles que tinham ambição, mas não tinham base de poder, eram os mais manipuláveis, porque eles tinham tudo a ganhar e tudo a perder. Essa combinação cria uma urgência que você pode direcionar completamente. E agora, vamos ao próximo nível, porque identificar padrões de fraqueza é apenas o começo. O verdadeiro poder vem de criar a simetria de informação. E aqui está a regra de ouro. Eles mostram as cartas. Você mostra. Nada, pense nessa dinâmica. Quando alguém revela fraqueza, insegurança ou medo, essa pessoa está essencialmente mostrando vulnerabilidade. Mas aqui está a virada estratégica que a maioria nunca compreende. Você não precisa retribuir essa vulnerabilidade. Na verdade, você não deve. O poder reside na assimetria. Eles sabem que você sabe sobre suas fraquezas, mas eles não sabem nada sobre as suas. Essa disparidade cria algo psicologicamente devastador para eles e extremamente vantajoso para você. Dependência de interpretação. Quando você domina suas reações, quando controla suas expressões, quando se torna estrategicamente indecifrável, algo fascinante acontece. As pessoas fracas começam a ficar desesperadas para agradá-lo, porque elas não conseguem ler você. E quando não conseguem ler você, elas não sabem se estão seguras, se estão aprovadas, se estão protegidas. Essa incerteza cria uma dinâmica de poder onde elas constantemente tentam agradar, constantemente buscam sinais, constantemente se esforçam para garantir sua aprovação. E você simplesmente observa, controla, direciona. Deixe-me dar um exemplo prático. Ambiente de trabalho. Você identifica alguém que está desesperado para subir na hierarquia. Essa pessoa claramente tem ambição, mas não tem os recursos ou as conexões necessárias. O que você faz? Primeira jogada, você se torna a conexão que ela precisa, mas não de forma óbvia. Você oferece oportunidades estratégicas, um projeto importante, uma apresentação para superiores, uma recomendação sutil mas poderosa. Segunda jogada, você nunca expressa a aprovação total. Você dá o suficiente para mantê-la motivada, mas nunca o suficiente para ela se sentir segura. Isso cria um ciclo onde ela trabalha cada vez mais intensamente, tentando conquistar aquela validação completa que você estrategicamente retém. Terceira jogada, você usa o silêncio estratégico. Quando ela busca feedback, você oferece pausas de poder. Você cria espaços de incerteza. Porque a incerteza faz as pessoas fracas se esforçarem ainda mais para preencher esse vazio com ações que agradam você. Resultado, você tem alguém trabalhando incansavelmente, leal não por amizade, mas por necessidade, e completamente dependente da sua aprovação para sentir que está progredindo. Você transformou fraqueza em motor de produtividade pessoal. E agora chegamos ao princípio que poucos compreendem profundamente. Por que líderes poderosos, CEOs influentes, estrategistas políticos mantêm pessoas fracas no círculo interno? A resposta não é bondade, não é inclusão, é estratégia pura. Benefício 1. Lealdade baseada em dependência. Quando alguém fraco depende de você para validação, proteção ou avanço, essa pessoa desenvolve uma lealdade que não é baseada em princípios ou valores. É baseada em necessidade.
E lealdade baseada em necessidade é muito mais confiável do que lealdade baseada em ideais, porque ideais podem mudar. Necessidade é constante. Benefício 2. Informação baseada em ansiedade de agradar. Pessoas fracas, especialmente aquelas movidas pela insegurança ou pelo medo, têm uma tendência fascinante. Elas compartilham informações excessivamente. Por quê? Porque querem demonstrar valor, querem provar que são úteis, querem garantir que você as veja como recursos valiosos. Isso significa que elas se tornam canais de informação involuntários. Elas trazem fofocas, insights, dinâmicas internas, tudo na tentativa de se manterem relevantes aos seus olhos. E você absorve tudo, nunca revelando como usa essa inteligência. Benefício 3. Buffer estratégico baseado em descartabilidade. E aqui está a verdade mais fria. Quando algo dá errado, quando uma decisão precisa de um responsável, quando um projeto fracassa, pessoas fracas servem como proteção perfeita. Porque elas já são vistas como menos capazes, já são percebidas como potencialmente falhas. Maquiavel escreveu em O Príncipe sobre a necessidade de controlar tanto o medo quanto o amor. Ele afirmou: é melhor ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Mas há uma camada mais profunda. É melhor ter aqueles que dependem de você do que aqueles que simplesmente o admiram. Porque admiração pode se transformar em inveja. Dependência se transforma em lealdade funcional. Aplicação moderna: construa redes de influência através de dependências estratégicas. Identifique quem precisa de você em cada esfera: profissional, social, pessoal. Então posicione-se não como amigo, mas como recurso indispensável. Aqueles que dependem de você trabalharão para protegê-lo, porque proteger você é proteger a própria fonte de sustento psicológico ou material deles. E agora, aqui está o que você precisa entender. Você acabou de descobrir por que pessoas fracas são ativos estratégicos e como identificá-las através dos 3 padrões universais: insegurança, medo, ambição desesperada. Você aprendeu como criar assimetria de poder através do controle de suas próprias reações. E você compreendeu os 3 benefícios estratégicos que tornam pessoas fracas indispensáveis para quem domina influência real. Mas há um nível mais profundo. Um nível que separa os praticantes intermediários dos mestres maquiavélicos absolutos. Porque tudo o que você aprendeu até agora é sobre usar a fraqueza existente. Mas e se eu dissesse que os verdadeiros mestres não apenas usam a fraqueza, eles a criam? Os próximos princípios revelam como fabricar dependência do zero, como transformar pessoas fortes em pessoas fracas, como engenheirar lealdade onde antes havia autonomia. Porque o poder definitivo não é apenas ler o jogo, é escrever as regras, fabricar dependência. Deixe isso penetrar, porque aqui está a verdade sombria que Maquiavel compreendeu melhor do que qualquer filósofo de sua época. Fraqueza não é apenas observada. Fraqueza é engenharia, é arquitetura, é construção deliberada. E o que você vai aprender agora separa estrategistas de manipuladores. A diferença: controle absoluto. Maquiavel escreveu no capítulo 17 de O Príncipe uma pergunta que aterrorizou soberanos durante séculos. É melhor ser amado do que temido? A resposta dele não foi o que a maioria espera. Não foi seja temido. Foi algo muito mais sofisticado. Seja temido sem ser odiado. Inspire medo, mas nunca repulsa. Porque o ódio cria inimigos. Mas o medo controlado cria obediência silenciosa. E agora vou te mostrar como construir isso sem nunca levantar a voz. Tática avançada número 1. Inconsistência estratégica cria dependência emocional. Por que líderes imprevisíveis comandam mais lealdade do que líderes consistentes? Pare e pense nisso por um segundo. A pessoa que sempre te elogia perde impacto. A pessoa que sempre te critica perde relevância. Mas a pessoa que alterna a aprovação e distanciamento, essa pessoa vive na sua cabeça de graça. Isso não é acidente. Isso é psicologia comportamental. Chama-se reforço intermitente.
É a mesma mecânica que torna cassinos viciantes. É a mesma mecânica que torna relacionamentos tóxicos impossíveis de largar. E Maquiavel sabia disso 500 anos antes de behaviorismo existir. A aplicação prática é simples. Identifique quem busca sua validação constantemente. Aquele colega de trabalho que pergunta: "O que você achou?" depois de cada apresentação. Aquela pessoa que mede o próprio valor pela sua reação. Agora aplique o padrão. Elogie uma vez. Ignore 2 vezes. Elogie de novo. Silencie, reconheça, distancie o que acontece. Essa pessoa começa a obsessivamente tentar decifrar o que mudou. Começa a alterar comportamento para recuperar sua aprovação. Começa a depender emocionalmente da sua percepção. E aqui está o detalhe crucial. Você não precisou ameaçar. Você não precisou gritar. Você não precisou demonstrar poder ostensivo. Você apenas controlou o padrão de reforço. E isso é guerra psicológica disfarçada de personalidade, tática avançada número 2. Influência baseada em medo sem agressão. Ameaças explícitas criam inimigos. Incerteza sutil cria obediência. Maquiavel foi cristalino sobre isso. O medo é mais confiável do que o amor, mas o medo sem ódio é a fórmula perfeita. Porque o ódio gera vingança. O medo bem calibrado gera respeito cauteloso. Então, como você inspira medo sem nunca ser agressivo? Simples. Imposição de limites através de não resposta estratégica. Não punição, não confronto. Apenas ausência calculada. Deixa eu te dar um exemplo de contexto social. Você identifica alguém que escala hierarquias sociais através de bajulação e manipulação emocional. Essa pessoa tenta puxar conversa constantemente, busca se associar à sua imagem, tenta criar familiaridade não conquistada. A maioria das pessoas faz uma de 2 coisas: aceita por educação ou confronta diretamente. Ambas estão erradas. A jogada maquiavélica, você não aceita, mas também não confronta. Você simplesmente não responde com a energia que a pessoa espera. Ela fala, você ouve. Ela tenta criar intimidade. Você mantém formalidade. Ela busca validação. Você oferece neutralidade absoluta. O que acontece psicologicamente? Essa pessoa começa a sentir que há algo errado, mas não consegue identificar o que. Não houve insulto. Não houve rejeição explícita. Mas há uma barreira invisível que ela não consegue cruzar. E isso gera insegurança. Insegurança gera cautela. Cautela gera respeito forçado. Cesare Borgia, o príncipe ideal de Maquiavel, usava isso brilhantemente. Ele nunca precisava ameaçar diretamente. A incerteza sobre suas intenções era suficiente para manter aliados obedientes e inimigos paralisados. Você acabou de aprender como aplicar a mesma mecânica em ambientes modernos. Sem violência, sem confronto. Apenas controle psicológico através de limites invisíveis. Tática avançada número 3. Definição de limites como afirmação de dominância. Aqui está como você afirma dominância sem dizer uma palavra. O princípio psicológico é simples: poder não verbal, silêncio, espaço físico, reações controladas. Sua contenção emocional não é fraqueza. Sua contenção emocional é o amplificador da insegurança alheia. Porque aqui está a verdade maquiavélica que ninguém te conta. Pessoas fracas vão preencher seu silêncio com os medos delas. Você não precisa explicar por que está descontente. Você não precisa justificar por que estabeleceu distância. Você não precisa verbalizar limites. Você apenas os demonstra através de ausência emocional. Deixa eu te dar um exemplo em contextos de relacionamento. Você identifica dependência emocional. A pessoa busca atenção constante, cria dramas para gerar reação, testa limites para medir quanto controle tem sobre você. A jogada estratégica, distanciamento medido. Ela cria drama, você não reage. Ela busca atenção. Você oferece presença, mas não energia emocional. Ela testa limites. Você mantém postura inabalável sem nunca precisar confrontar verbalmente. O que acontece? Ela começa a perceber que o padrão antigo não funciona mais. Que manipulação emocional não gera a reação esperada. Que você estabeleceu um novo equilíbrio de poder sem nunca ter discutido sobre isso. E aqui está o impacto psicológico. Ela para de testar.
porque incerteza é mais poderosa do que confronto. Silêncio estratégico comunica mais do que qualquer discurso sobre limites. Agora vamos consolidar tudo o que você aprendeu. Você agora compreende identificação de pessoas fracas através dos 4 princípios fundamentais. E você domina a criação de dependência através das 3 táticas avançadas. Inconsistência estratégica. Medo calibrado sem ódio. Limites invisíveis através de contenção emocional. E aqui está a assimetria que isso cria. Você enxerga o jogo. Eles não. Você compreende os padrões. Eles apenas reagem emocionalmente. Você opera estrategicamente. Eles operam impulsivamente. Essa é a vantagem maquiavélica. Não é crueldade, é clareza. É compreensão da natureza humana em um nível que a maioria nunca alcança. Porque o segredo de Maquiavel nunca foi sobre como ser cruel. O segredo de Maquiavel foi sobre como compreender psicologia humana melhor do que os outros compreendem a si mesmos. O Príncipe não era um livro sobre crueldade. Era um manual sobre percepção psicológica. E agora você possui esse conhecimento. Pessoas fracas não são um passivo. Pessoas fracas não são vítimas. Pessoas fracas são previsíveis, controláveis, ativos estratégicos. Você agora possui o que a maioria nunca aprende, a arquitetura da influência, a engenharia da dependência, a mecânica do controle psicológico. Use isso para consciência estratégica, não para crueldade. Maquiavel entendia poder. Você agora entende psicologia. Todo grande líder ao longo da história compreendeu isso. César no Senado romano, Napoleão nos campos de batalha europeus, líderes modernos em salas de reunião corporativas, influenciadores em dinâmicas sociais. Eles todos entenderam a mesma verdade. Dinâmicas de poder governam comportamento humano, não importa se reconhecemos isso ou não. A única diferença agora, você reconhece. Se isso ativou algo em você, você está pronto para princípios maquiavélicos ainda mais profundos. Comente abaixo. Qual princípio te surpreendeu mais? Inconsistência estratégica, medo sem ódio ou limites invisíveis? O legado de Maquiavel não é crueldade, é clareza. Bem-vindo ao pensamento estratégico.